Bom, é melhor explicar o que é Gasworks, né? A Gasworks ela surgiu como muitas das pequenas instituições na Inglaterra, lá existe muito isso, essa coisa de pequenas instituições, né? Mas surgiu como um coletivo ali de artistas que dividiam o ateliê, então eles tinham esse pequeno edifício industrial que cada um alugava ali uma sala e tal, e em certo momento aquilo resolveram transformar num local de residência para artistas, numa escala bastante pequena, assim, né? Só que lá tem, acho que talvez o que seria equivalente a um PROAC, ou um financiamento ali do Arts Council, que você pode pedir dinheiro para subsidiar, né? Porque os espaços em Londres são muito caros, né? O espaço é muito caro, os artistas não têm grana, principalmente quando está começando. E isso foi nos anos 90, né? Que começou. Então, eles conseguiram esse subsídio, o negócio foi crescendo, se tornou uma pequena instituição, que hoje em dia tem dois braços, um braço expositivo, são exposições muito pequenas, o espaço é muito pequeno, mas é legal, e ateliês de artista. Desses ateliês de artista, uma certa quantidade é para artistas residentes em Londres, que podem alugar um espaço subsidiado, então eles têm um espaço bacana, que tem aquecimento, é muito importante, por um preço mais razoável. E aí eles começaram depois com esse braço das residências internacionais. Então, como funcionam as residências internacionais, né? Cada país com quem eles fazem a residência tem um modo de financiamento. Então, por muitos anos, o Brasil tinha vários modos de financiamento ali. Por quê? Porque o Alessio, que é o diretor, que é esse italiano, que está lá desde o início, já tinha trabalhado com, né, já tinha tido o Alexandre da Cunha, o Tonico Lemos Awad como residentes e tal, tinha uma afinidade ali com o Brasil, foi conhecendo gente e acabou conseguindo algumas parcerias com o Brasil, isso durante os anos 2000. Então, por um certo momento, teve até com o Prêmio Pipa, né? Quem ganhava o Prêmio Pipa ganhava uma residência na Gasworks, são residências de 3 meses, em que você ganha um ateliê, você ganha um lugar para morar, você ganha uma verba ali de, né, um per dia, uma verbinha de material e tal. E isso foi acontecendo meio organicamente ali nos anos 2000. Então, foram muitos artistas brasileiros para lá. Foi Renata Lucas, foi Jonatas de Andrade, foi Camila Sposati, cada um ali com um financiamento diferente, mas sempre teve. Só que em um certo momento parou de ter. Isso foi lá por 2014, 2015. Não tinha mais, acabou. O Pipa cortou, não sei mais quem cortou. E eu sou muito... Crise no Brasil. Crise econômica começou a... Começou a crise no Crise Brasil. não só econômica, enfim, mas também no cenário político, das políticas públicas também investindo menos em cultura. É bem nessa época. E aí, nesse momento, eu estava, assim, tinha conhecido um grupo ali de gente, né, eram brasileiros que tinham acabado de mudar para Londres, um pessoal, assim, não necessariamente colecionador, mas interessado em cultura, queria fazer alguma coisa pela arte brasileira e não sei o quê. E aí, eu, junto com uma dessas pessoas, né, a Alessandra Ferrari, que é muito minha amiga e tal, a gente falou, então vamos juntar essas pessoas, cada um dá um pouquinho, a gente faz uma residência todo ano para brasileiro com o Gasworks, que a gente financia, né? Então, fica muito menos pesado, porque assim, a gente se inspirou um pouco na residência dessa Argentina, porque eles têm uma residência com a Argentina. E eu fiquei, mas como assim? A Argentina tem residência e a gente não tem? Porque eles são muito mais quebrados que a gente. É uma colecionadora, que é a Erica Roberts, que se comprometeu ali com o Gasworks de pagar todo ano uma residência de 3 meses para um artista argentino. Falei, vamos fazer igual a Erica Roberts, só que a gente faz dividido aí com essa turma
que é uma turma que tem uma certa grana, mas também não é colecionador, mas que, sei lá, cada um dá 1.000 libras por ano, não vai fazer falta. E aí a gente fechou com o Gasworks esse contrato. Então, é um contrato que era, isso foi 2017, era a princípio 3 anos, para a gente ver como funciona e tal. E está até hoje, está funcionando super bem. Teve ali durante a pandemia uns problemas, porque a gente não podia trazer gente do Brasil, enfim. Acabamos trazendo o ano passado uma artista radicada na Europa, brasileira, radicada na Europa. Mas a nossa ideia é sempre trazer gente que está no Brasil, que não conseguiu ter essa experiência ainda, não conseguiu vivenciar e tal. E aí, enfim, é uma residência que é aberta, então a gente anuncia assim abertamente, pede para os amigos divulgarem, eu mando assim meio manualmente ali para esses canais de divulgação e tal, e recebe muita, assim, mas muita mesmo, assim, aplicação todo ano, mas infelizmente assim é um lugar que a gente consegue subsidiar, né? A outra residência que existe lá na Inglaterra, que contempla artistas brasileiros, é a Delfina, né? Que tem um perfil um pouco diferente, porque aí é uma residência mais de networking, não tem muito um espaço ali para trabalhar, mas é legal também, porque é uma residência que faz os artistas se conectarem com um monte de gente. E que essa, no caso, assim, tem, acho que algumas residências patrocinadas por essa colecionadora argentina-brasileira, que é a Frances Reynolds, e uma delas é patrocinada por um colecionador de São Paulo, que é o Pedro Barbosa. Mas aí a do Pedro não é aberta, ele seleciona quem vai. Enfim, então eu estou envolvida na do Gasworks, que é uma residência que uma coisa importante para a gente era que fosse aberta. Tem open, ou seja, edital aberto, recebem todas as candidaturas, e aí seleciona, e é uma residência, porque é isso, assim, tem milhares de tipos de residência, né? A gente vai voltar a falar sobre isso, vai trazer outros exemplos. Eu falei sobre isso, Kiki, numa aula que eu dei sobre a Argentina, justamente porque a Argentina tem uma rede de residências, e tem uma coisa organizada assim, você tem mais de 40 residências que pertencem a uma rede, então você consegue as informações, enfim, tem uma coisa estruturada que dá para mapear, de certa forma, né? Mas, assim, tem de tudo, tem espaços super restritos, tem residências que oferecem, é isso, né? Local de trabalho, mais passagem, mais pertinho, outras que é só o local, enfim. Tem uma diversidade enorme, depende também, né, de como essa residência está inserida no sistema e o que ela oferece também é isso, né, de visibilidade, de relações, dessa rede, de conexões. Enfim, os processos de seleção podem diferir bastante, mas eu coloquei no chat, inclusive, o link aí para a Gasworks especificamente, é isso, a característica dessa né, de uma chamada aberta e uma vaga por ano. Em termos de perfil de artista, assim, é um artista que já tem um certo corpo de trabalho, mas que ainda não estourou, entendeu? Então, é esse momento em que o artista está ainda emergente, mas que já tem uma produção sólida. Então, que é um pouco o perfil do Gasworks mesmo, sabe? Tanto das residências quanto do programa de exposições. Exato, pensando, né, que uma experiência internacional pode, nesse momento de carreira, ter um impacto significativo, né? Mas agora conta um pouquinho do outro projeto com qual você tem. O outro projeto assim, é completamente, talvez o oposto, né? Porque, bom, esse é um projeto que eu faço junto com a Cris Tejo, que é uma curadora de Recife, mas que já há alguns anos está radicada em Lisboa. É, inclusive, uma das curadoras do atual Panorama da Arte Brasileira, que está em cartaz no MAN, acabou de abrir. E que vai ser nossa professora aqui também. Ah, maravilhosa. Enfim, eu e Cris, a gente começou, eu não sei, nem sei exatamente como começou isso, mas eu tive um momento ali em que eu estava pesquisando muito
a trajetória da Lina Bobardi, o envolvimento dela com arte popular e tal. E Cris estava pesquisando alguma coisa também um pouco nessa linha, mas mais do ângulo Pernambuco ali. A gente foi chamada para fazer aquela Bienal do Barro, que é uma Bienal meio que acontece, não é bienalmente, né? Acontece quando tem financiamento, mas que é ali no Agreste Pernambucano. E eu cheguei a viajar para lá, junto com Cris, a gente viajou para Caruaru, essa Bienal é em Caruaru. Começamos a pensar projeto, e no fim essa Bienal não aconteceu porque não conseguiram o patrocínio. Mas, nesse meio tempo, Cris foi convidada pela Mariana Moura, que é daquela fábrica de baterias Moura, cuja sede é ali também no Agreste, numa cidade próxima que se chama Belo Jardim. E aí a gente decidiu um pouco transpor as nossas ideias que a gente tinha para a Bienal do Barro para essa Bienal não, para esse projeto em Belo Jardim. E então a ideia de Belo Jardim, assim, é uma cidade que tem uma tradição cultural muito rica, mas tem zero infraestrutura cultural. Assim, a única coisa que existe lá em termos de infraestrutura alguns programas da fábrica de baterias Moura, mas um voltado a cinema e outro voltado à música, um bracinho lá deles voltado à arte popular, e tem um Sesc, né, que é um pouco afastado ali do centro. Então, a gente meio foi chamado ali para pensar um braço das artes visuais. E como se trata de um contexto ali também muito específico, a própria presidente ali do projeto, a Mariana Moura, quis começar com artistas que tivessem ligação com a região. Então, nos 2 primeiros anos, a gente trabalhou com artistas que já tinham morado, já tinham vivido, já tinham trabalhado ali na região, não só de Belo Jardim, mas Agreste Pernambucano. Então, o primeiro deles foi Marcelo Silveira, o segundo foi o Carlos Melo. E a ideia lá é completamente diferente. Então, a ideia cada um desenvolve, na verdade, é até mais um projeto de comissionamento de projeto, eu diria, do que de residência artística. Porque aí sim, é uma residência de produção. O Gasworks não tem essa demanda, você pode passar 3 meses lá só pesquisando, né, o seu trabalho. No fim desses 3 meses, tem esse estúdio aberto para visitas. Então, se você não tiver um trabalho final, você pode apresentar o seu processo, não tem problema. Em Belo Jardim, não. A gente pede que se desenvolva um projeto especificamente para aquele contexto.